Podcast Papo Abençoado. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar Serviços Automotivos. Pet Shop Mundo dos Bichos. Canil Lab Friend. Muito bem, estamos ao vivo a partir de agora no nosso programa Papo Abençoado. Seja bem-vindo ao nosso canal. De toda segunda-feira às 19 horas estamos aqui para trazer pessoas, discutir temas bíblicos, temas cristãos. Semana passada, semana retrasada, tivemos aqui o pastor Fabrício, a doutora Gabriele, e hoje tem uma pessoa também muito querida que você vai conhecer daqui a pouquinho. O nosso querido pastor, eu vou deixar no suspense, eu não sei se ele já está aparecendo aí, mas daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele. E hoje falando de um tema também muito importante sobre a Bíblia Sagrada. Você crê na Bíblia? Você conhece a Escritura Sagrada? Muita gente fala assim, é um livro que está desatualizado. Não, senhor, não, senhor. Realmente é uma literatura muito antiga, foi escrita há mais de 3.500 anos atrás, por mais ou menos 40 autores, mas a gente sabe que ela é viva, ela é maravilhosa e ela é atual sim, A Bíblia Sagrada, se você crer nela, você vai ser salvo, né? Se você praticá-la, você vai ser santificado. E se você realmente ler a Bíblia, você vai ter sabedoria para a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre essa maravilha que é a Palavra de Deus. Então fique conosco. Já compartilha aí a nossa live. Nós demoramos um pouquinho para entrar, mas tá tudo bem. É assim mesmo, segunda-feira é corrido, é aquele dia, né, de batalha, de luta, corre para lá, corre para cá, mas graças a Deus estamos aqui. E você, tá bem? Tá tudo certo? Como é que foi o final de semana? Espero que foi uma bênção, todo mundo foi para a igreja, né, para a casa do Senhor, louvou, e a gente começa a segunda-feira lá em cima, né? O crente tem que ser aquele crente de domingo na segunda-feira. Aquele crente lá que está cheio da presença de Deus tem que ser na segunda, na terça, na quarta. Também tem que ser. Bom, então vamos lá. Vamos receber aqui com muito carinho, com muita alegria e muita satisfação o nosso amigo Pastor David. Pastor David, é um prazer ter o senhor aqui no nosso Papo Abençoado. Seja bem-vindo, Pastor David. Aí, pastor Sandro, Deus abençoe, um prazer estar aqui, né, nesse podcast, e é muito bom, né, muito satisfatório vir a um lugar onde a gente vai falar sobre Bíblia, fé, verdade, pastor. E isso é uma forma da gente divulgar também aquilo que a gente vive, né, em relação às Escrituras Sagradas. Então, estou muito feliz de estar aqui, espero que seja realmente um grande bate-papo. É isso aí, o pastor David, ele é pastor da Igreja Batista Fraternidade. Depois vamos falar do endereço na Avenida Pauliceia. Você vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que nós já estivemos lá participando. E nós vamos deixar aqui para você os dias de culto e com certeza você que for ali, você vai ser abençoado também. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado ao Joião. Lembra do Joião? Esse Joião aqui é o Joião do Eudes. Pastor Eudes, nosso saudoso amigo, quem eu carrego no coração, né? Então fica aqui o Joião do Eudes registrado em cada programa. Olha, o nosso programa também tem o apoio do Drive Music Studio, né? Daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre esse trabalho e vamos falar também sobre a Lubrificar, que é o nosso apoio aqui no trabalho. Você que tem a sua pergunta, quer mandar pra gente, quer participar, o pessoal já tá mandando aqui, as mensagens. Daqui a pouco tem o Momento Maguila. Eu falei pro pastor aqui, o Momento Maguila é aquele momento que a gente manda abraço, né? Eita. Lembra o Maguila? Sim. Falar, quero mandar um abraço pra minha mãe. E ele mandava os abraços. Então nós vamos daqui a pouquinho tá mandando um abraço. Pastor David, vamos começar já, né? Sim. Falando um pouquinho da Sagrada Escritura. Você que tá ligado com a gente também participa aí, tá certo? Nós preparamos aqui um roteirinho, tá tudo escrito. Tem umas coisas boas. Tá tudo escrito. Então nós vamos falar a primeira pergunta aqui pro pastor David, porque assim, a Bíblia é um livro maravilhoso. Gente, quando você mergulha nas águas da Escritura, você encontra coisas lindas e maravilhosas. Tem pessoas que não servem a Deus ainda e já citam muitos textos da Bíblia, como, por exemplo, o famoso Salmo 23, né, pastor? Verdade.
salmo lindo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo é poesia, irmãos. É muito maravilhoso. Tem pessoas que colocam assim no painel, colocam na casa delas, e a palavra de Deus realmente ela é maravilhosa. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Você que lê a Bíblia, né? Às vezes você fica pensando, puxa, como é difícil a Bíblia, como é difícil entender. Primeiro que a Bíblia, ela tem a sua parte gramatical, né? Que você interpreta, né, pastor? Mas ela também é um livro divino, porque foi Deus que fez, que permitiu ao homem, que inspirou ao homem a escrever, né? Então é um livro divino e humano, tem as duas partes. E por isso você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Então, pastor David, a primeira pergunta para o senhor nessa noite de segunda-feira: como interpretar a Bíblia corretamente? Qual a importância da interpretação bíblica, pastor David? Qual que é a importância, pastor? É isso aí. Bom, pastor Sandro e todos que estão nos acompanhando, né? Ler a Bíblia, ela é, como você mesmo disse, um desafio também. É um desafio. A gente escuta muito, né, algumas pessoas dizerem assim, você só pega a Bíblia, lê e vai lendo e você vai compreendendo. E não é bem assim. Eu quero até dizer aos amados aí, não é bem assim, tá? O trabalho de compreender as Escrituras, ele exige muito de quem está lendo, de quem está ali examinando os textos, porque se trata de textos antigos, né? De textos muito antigos. Veja, o Novo Testamento escrito há praticamente 2000 anos atrás, né? Ou quase 2000 anos atrás. Sim. O Antigo Testamento ele começa a ser escrito há 3.500 anos atrás. Temos um distanciamento, né, pastor? Muito grande, muito grande. E o mundo, a geopolítica, né, cultura, tempo, a história nos mostra mudanças de costumes, culturas que são grandes. Então, a gente ter contato com esse texto, exige da gente uma compreensão maior, né? Mas é interessante que mesmo nos tempos de Jesus, por exemplo, já era difícil entender algumas coisas. Difícil entender a Torá, né? A Torá... Porque ela foi escrita há 1.500 anos. Isso. Não, na época de Jesus. E até os profetas, e posso dizer até mesmo algumas cartas contemporâneas no tempo de Jesus. Tá? Por exemplo, no tempo apostólico, vamos colocar assim, após a ascensão de Jesus aos céus, após sua ressurreição, 20 anos depois, né, começaram a escrever as cartas no Novo Testamento. Ou seja, os irmãos que estão em casa, você tem 27 livros, vamos colocar como livros, mas são epístolas, são cartas, 27 no Novo Testamento, que são canônicas, ou seja, que são inspiradas pelo Espírito Santo. É necessário ter em mente que essas 27 epístolas que você tem na sua Bíblia Sagrada, elas começaram a ser escritas mais ou menos 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Nos primeiros 20 anos da igreja, nós não temos, então, aí uma carta canônica, pelo menos não que temos... Não aprovada, né, pastor? Isso. Que não aprovada. Isso, a canônica que a gente fala é inspirada, né, pelo Espírito Santo, ou que tem autoridade profética, digamos assim, né, apostólica. Então, a gente vai ver que a primeira carta escrita no Novo Testamento foi a carta do apóstolo Paulo, né, provavelmente, os estudiosos dizem isso. A carta aos Tessalonicenses. É a primeira carta que nós temos canonizada, né, escrita, reconhecida como a mais antiga do cânon. Entre as 27, certo. A mais antiga foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Que foi escrita aí mais ou menos entre o ano 48 a 52 depois de Cristo. Tessalonicenses, a primeira carta, né? O Evangelho é escrito depois da carta de Paulo ainda. Então a gente percebe que ali, nesse tempo, a carta dos novos, as epístolas estão sendo escritas, né? E a gente vê Pedro falando algo, né? Tem aqui, anotei o texto, tem um texto aqui muito interessante que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, quando o apóstolo Pedro, na carta dele, ele diz isso, que o irmão Paulo, falando do apóstolo Paulo, escreve coisas que em alguns pontos são difíceis de entender e que algumas pessoas torcem
Isso já lá naquela época. Já naquela época. Lá naquela época Imagina já faziam... agora. Nossa, entendeu? meu Deus. Se lá os caras já torciam a carta de Paulo, que era contemporâneo de Pedro... Tá pertinho ali, né? Exatamente. Tá pertinho. Então, pontos difíceis. Anota isso aí em casa. A Bíblia tem, sim, Pontos pontos difíceis. claro. E quando nós, pastor, teólogos, pastores, não conseguimos interpretar, não vai pensando aí que teólogo sabe tudo, pastor sabe tudo, que isso não é verdade. Existem pontos Precisamos de difíceis. ajuda também, né? Muita ajuda. É verdade. E tem coisas que a gente ainda fica meio no vácuo, Claro. né? Fica meio que uma especulação, porque é aquilo que nós chamamos de, eu gosto de chamar assim, né? De lacuna teológica, né? É verdade. Quando não há uma exatidão daquilo que se foi proposto. Então, Pedro já mostra isso, que muitos torciam as palavras de Paulo. Sim. Ele reconhece que tinha pontos difíceis de Sim, entender. sim. E aí a gente vê hoje pessoas chegando, não, leia aí que você vai entender qualquer tudo. jeito, dá Você uma vai compreender interpretação. tudo. É. E não é assim. Não é. Né? Outra coisa que a gente vê é também em Atos 8, né, quando, no capítulo 8 de Atos, quando a gente vê o Filipe, né, que era... tinha acabado de sair da Samaria, ele tinha pregado, feito muita coisa boa, milagres ali, né, através da vida de Filipe. E o próprio Espírito Santo indica para Filipe ir até um lugar ao sul de Jerusalém, aonde ele encontraria alguém ali. E ele chega lá e pega um etíope, né, que ele era convertido ao judaísmo e tinha vindo para Jerusalém para adorar o Senhor. E na volta para sua terra, o etíope, ele lia o profeta Isaías, aí, né, 700 anos antes daquele período. E é interessante que, ao que a gente entende no contexto, o Isaías era o Isaías que nós temos como capítulo 53 de Isaías. né? Lembrando vocês que capítulo só surgiu no ano de 1250 Nem da existia. Idade Média. Nem Nem existia. existia nessa época aí, né, pastor? Nossa, Esquece, né? capítulo foi Nem 1200 versículo, anos nem depois. Nada. Quer dizer, os caras tinham que... Era tudo colado, né? Hoje tá mamão com açúcar, e mesmo assim a gente não lê, né? Aquela divididinho, época, tudo divididinho, separado. bonitinho. Aquela época era uma loucura você ler a Bíblia, um desafio, né? E era em rolos também, né? Enrolos e detalhe, nem todo mundo tinha uma cópia, né? Poucos tinham acesso, Exatamente. né? E aí o Filipe, ousadamente, lógico, movido pelo Espírito Santo, o texto diz isso em Atos, né, 8, ele chega até o etíope e falou, você está entendendo o que você lê, né? Você entende o que lês? E a resposta do etíope é, cara, eu estou lendo, mas francamente, não estou entendendo nada. Não tem ninguém para me explicar, Exatamente, ele fala exatamente isso, né? Não há quem me explique. Isso ensina a gente muita coisa. Claro. Efésios 4:11, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus dá à igreja, o Senhor Jesus levanta na igreja apóstolos, pastores e mestres. Verdade. Né? Então eu acho que a igreja é importante, até o corpo de Cristo, porque tem vários ministérios, entre eles os mestres que se preparam para ajudar aqueles que vão chegando a entender a Bíblia. A igreja, né? Aperfeiçoar e compreender para ter maturidade. Com certeza. Então eu acho que a importância de a gente ter esse pé no chão, pastor, se a gente tiver, a gente vai ter uma humildade, né, na hora de a gente ler o texto, entender essa nossa dificuldade com o texto antigo. Sim. E isso vai fazer com que a gente não erre como erravam algumas pessoas no tempo de Pedro, torcendo o significado. Pastor, até uma coisa que o senhor falou muito bem é assim, às vezes, eu vou dizer na minha vida, né? Estou lendo um texto bíblico, às vezes não tenho um entendimento total daquilo ali, ou surgiu alguma dúvida, será que é isso, segundo o que eu estudei e tal. A gente também pode procurar, de repente, um mestre, uma outra pessoa, né? Não sei quem o senhor pode olhar, quem que a gente... Tem pessoas capacitadas, com certeza. Você pode ir até essa pessoa, você pode ler um livro dele, você pode ver algum vídeo também sobre aquele texto. Isso ajuda também na compreensão, né? São pessoas que já estudaram, são pessoas que já escreveram livros também, pessoas que pesquisaram também, né, pastor? Com certeza. Isso é muito importante, né? Com certeza, é importante. Muito bem. Pastor, eu vou... Segura um pouquinho. Claro. Eu vou mandar aqui uns abraços, como a gente falou. Certo. E tem pessoas já fazendo pergunta para nós. Manda tá? aí, gente. Né? Se a gente souber, a gente responde. Se souber, entra na lacuna teológica. É isso aí, gente. Olha, quero agradecer aqui o nosso irmão Flávio Batista. Maravilha. Abençoado. Obrigado aí pela sua audiência. O Júnior, meu amigo do Belém. Obrigado também, meu querido. Minha esposa está sempre com a gente, pastor. A benção, irmã Érica, a benção. Eu falo assim que os amigos, a gente dá uma forçada para ficar com a gente. A gente força. Ó, vai lá ver a live, hein? Pastor Alain, ele fez até uma pergunta aqui. Pastor David, por que os 7 livros apócrifos não foram inspirados? A gente já responde. Maravilha.
Quem mais aqui? A minha cunhada, Elisângela. A Elisângela congregou com o senhor. Benção, Elisângela, um abraço para ela aí, abençoada. Lindona, Deus te abençoe, viu? Também o nosso querido Jojo. O Joab também está na audiência, Jojo. Ele faz o programa aqui, o Descubra Caieiras. Obrigado, queridão. Deus abençoe grandemente, viu? Nosso irmão Ivan Diniz também com a gente. A nossa irmã Cacilda Ataíde. Deus abençoe. David, irmão David, Deus abençoe você. A pastora Gisele também tá aí. Abençoada. Um abraço, meu amor, te amo. Aí, tá vendo? Também o Ivan Nascimento. Ivan, obreiro abençoado. Pastorzão, meu professor, David. O Ivan é uma bênção, né, Ivan? Esse é uma bênção. E o cara que é aluno é assim, né? Fica aí elogiando a gente. Sabe que não é tudo isso, mas não vai tirar aquela amizade... nota se não fizer a prova direitinho, né? Não adianta, viu? Olha só, irmão Renato, boa noite, pastores. Sensacional. Quanto aprendizado edificante, esplêndido. Irmão Renato, o senhor é um querido, obrigado, viu? Também a Maria Aparecida Luz está assistindo. Legal, gente. Manda a sua pergunta para nós. Hoje o tema é muito legal, muito importante. Como interpretar corretamente a Bíblia. Daqui a pouquinho o pastor David vai estar aí respondendo essa pergunta do pastor Alain. Eu queria dar um recado aqui. Olha, você que tem aí o seu pet. Você tem um pet, pastor? Eu tenho um gato, uma gata. Tem um gato? Tem uma gata. Aí, vamos falar agora do Pet Shop Mundo dos Bichos, né, ô Paulinho? Lab Friend, Paulinho fala assim. Muito bom. Você vai encontrar no Pet Shop, ó o que você vai encontrar. Ração para os seus cães, gatos, pastor tem gato. Aves, casinhas e camas para cães, medicamentos também. De repente o bichinho fica doentinho, né? Lá também tem vacinas importadas e nacional, banho e tosa, dá aquele banhinho para o cachorrinho ficar cheirosinho. Também tem estética animal hoje, né, pastor? Tem. Faz aquela franjinha. Vendas de filhotes, você que quer comprar o seu filhotinho. E também estão trabalhando agora com plantas, arranjos, vasos e terra também, tá? Tudo isso você encontra no Pet Shop Mundo dos Bichos. Tá lá na tela, ó. Canil Lab Friend, na Avenida Luiz Gonzaga d'Ártora, 569, no Portal das Laranjeiras. Você fala com o nosso amigo Carlinhos, é o Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend. É o nosso apoio aqui também no programa. Pastor, voltando aqui contigo agora, respondendo a pergunta do nosso amigo, né? Do pastor Alan. Amém. Pastor, ele falou aí dos livros não inspirados. Por que não está na Bíblia? Sim. Como que a gente fala e resolve essa questão, pastor? Bom, é o seguinte, depois do exílio da Babilônia, né, o exílio da Babilônia, feito por Nabucodonosor, que começa, né, pela opressão de Nabucodonosor no ano 586 a.C., 586 anos antes de Cristo, que leva um número muito bom de judeus, né, para a Babilônia. E a gente vai ver que eles ficam lá um bom tempo, eles ficam lá um bom período e depois começam a voltar para sua terra, né? E eles vão voltando em etapas, pelo menos são 3 etapas que eles voltam. Exato. Depois eles se estabelecem novamente. Sim. No lugar que é para eles viverem mesmo, Jerusalém, né? A gente vê o Neemias restaurando os muros, Esdras levando de volta a lei, né? E tudo isso. O Ageu dando aquele... Isso, dando aquele impulso, né, no pessoal, exatamente. E aí a gente vai ver que vão passando os tempos, muita coisa vai acontecendo, né? O Império Babilônio, lógico, ele já tinha caído, já era o Império Persa, mas depois se levantam os gregos, né, e tomam conta, os seleucidas também, né, eles vão tomar conta ali, é um domínio sobre domínio, né? Eles vão dominando ali, um império se levantando sobre o outro. E aí a gente vai ver então que existe um período que a gente chama de período interbíblico. O período interbíblico, irmãos, são aqueles 400 anos de silêncio que a gente diz, né? Entre o último livro do cânon judaico é Malaquias, que está entre 400 a 420 antes de Cristo, né? Esse foi o último livro profético inspirado. Respondendo já a pergunta do nosso irmão, né? Ali para a profecia. Isso. E por quê? No sentido escriturístico, né, pastor? Escriturístico, exatamente. Deus não levantou nenhum profeta. Uhum. A autoridade do livro
canonizado, nós usamos esse termo, né, para dizer que ele é inspirado por Deus, que ele tem autoridade profética, a partir do momento que Deus levanta um profeta para falar, e isso é registrado na Escritura. Nesse período não se levantou o profeta. Não se levantou o profeta. O próximo profeta depois de Malaquias reconhecido nessa linha sucessória, né, é o João Batista, que abre o caminho para Jesus, né, o Salvador. Então, tivemos esses 400 anos. Tivemos história acontecendo nesses 400 Isso, anos. muita coisa. Mas coisa. Profecia, direção de Deus para escrever nada. Para escrever nada. Deus continuou cuidando do seu povo, Deus com certeza continuou curando, continuou ajudando. Mas... As profecias acontecendo, né, pastor? Aquele período lá atrás, acontecendo cumprindo. Em Daniel, né? Isso, quando Daniel fala, Daniel, acontece nesse momento. Acontece nesse momento que Daniel prevê, né, de forma espiritual, obviamente, uma revelação, uma profecia. Ele vê os impérios que iriam surgir, inclusive o Império Romano, Sim. que é o último dessa visão de Daniel até o tempo de Cristo, né? E é interessante que, então, nesse período, muitas literaturas são produzidas. São surgidas, né, pastor? São escritas. 200 a.C., 100 a.C., muito material é escrito. Mas como é que ele vai parar na Bíblia? É que entre 180 antes de Cristo, mais ou menos, de 180 a mais ou menos 100 antes de Cristo, né, quase 80 anos aí, é produzido para a biblioteca, né, uma biblioteca grega. Eles colocam 70 judeus que conheciam muito bem a língua grega. E eles traduzem o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia, ok? Então, eles vão traduzir o Antigo Testamento, que é da língua hebraica, para a língua grega, o que nós chamamos de Septuaginta, certo? A versão dos 70, que é a tradução do hebraico para o grego. Só que nessa produção da língua hebraica para a grega, alguns livros apócrifos que foram produzidos nesse período que não era um período de revelação profética, né, entre esse período de 200 a.C., 100 a.C., eles são colocados juntos com os livros canônicos na versão grega. O que acontece é que eles ficam lá, junto com a versão grega. Aí tem Macabeus, são 2 livros, né? Primeiro e segundo Macabeus, Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico. Esses livros estão lá. Inclusive, Macabeus tem muita informação, viu? Se você tiver uma Bíblia católica, Macabeus tem informação histórica muito interessante. Boa, né? E explica muita coisa desse período, mas não tem autoridade e não profética. Perde a história também, né, pastor? Serve Sim. como registro, né? Registro histórico, Serve fundamental. Como... Literatura e registro histórico. Arqueologia também. Para arqueologia é importantíssimo. Então tem a sua importância. Mas a igreja não prega a Bíblia porque é um livro que tem informação histórica. Nós pregamos porque tem a revelação divina, porque tem a inspiração profética. Então, esses livros não têm essa autoridade. E a própria igreja, depois da ascensão de Jesus, ela também não aprova esses livros, né, Sim, pastor? inicialmente a igreja ela carrega o cânon judaico. E no cânon judaico, esses livros nunca foram. Né? Não estão no cânon hebraico. Mas havia essa Septuaginta, que é a versão grega, que começou a ter várias cópias, e esses livros foram sendo copiados, né? Século após século. Lembrando que a imprensa de Gutenberg só surgiu na Alemanha em 1420, mais ou menos, 1424. Né? É a partir daí que eles começam a ter coisas impressas. Até 1424, depois de Cristo, que já é a Idade Média, tudo é manuscrito. Exato. Imagina, tudo é copiado à mão, né? Então, as cópias são preservadas, né? Os copistas continuam copiando. Só que acontece o seguinte: a igreja, depois do ano 380, a igreja ela ganha poder com Teodósio, que era o imperador. Ele se converte e o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. No ano 380, isso. É aí que entra o cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras, Novo Testamento, vai ser concluído no ano 397. No ano 405, eu sei que é muita informação, irmãos, mas só para vocês concluírem. Mas vale a pena, vai pegando. No aí. ano 405, um padre chamado Jerônimo, que para os católicos é São Jerônimo, né? O padre Jerônimo, ele pega a Septuaginta e diz o seguinte: agora que a igreja
ela é a religião oficial do Império Romano, nada mais certo, mais correto que a gente tenha uma Bíblia traduzida para o latim, que era a língua do Império Romano, era a língua comum, né, do pessoal de Roma. Inclusive a palavra... Aí ele vai traduzir, ele vai pegar a Septuaginta, olha que interessante. Ele vai pegar a versão dos 70 e vai traduzir para o latim, entendeu? E é o que nós chamamos de Vulgata, que significa vulgar, língua comum ao povo, né? Língua Até comum. para o povo também poder ler em entender. latim, quem não conhecia o grego, né? E é interessante que essa Vulgata, nela o Jerônimo ele acaba copiando também, ele acaba trazendo para o latim os livros apócrifos, aqueles que Macabeus, Tobias, Judite, que estava na versão dos 70, que estava na tradução grega, tá? E aí o próprio Jerônimo, ele anota o seguinte, são apócrifos. Ele faz isso aí. Ele faz essa anotação. Ele quer dizer o seguinte, são livros obscuros, não tem uma clareza em alguns pontos, né? E também eles não estão no cânon judaico. O próprio Jerônimo, ele, apesar de manter os livros lá, ele deixa essa observação, tá? Aí a Igreja Católica, ela tem esses livros, desde Jerônimo. Eles foram mantidos lá, tá? Os protestantes, lá no século XVI, com João Calvino e outros, é eles que vão rejeitar o cânon católico, porque eles vão entender que o próprio Jerônimo disse que os livros eram apócrifos e que foram colocados lá num período interbíblico. E o cânon judaico não carregava esses livros. Então, o que eles fazem é tirar do cânon protestante, tá? Os 7 livros. A igreja, na Contra-Reforma, no ano de 1545, na Contra-Reforma eles fazem um concílio de Trento e reafirmam os 7 livros como tendo também parte na tradição da igreja. Portanto, até os católicos sabem que o livro não é revelado, mas eles afirmam que é fundamental para a tradução. Porém, aqueles livros, eles sustentam os dogmas católicos. Por exemplo, doutrina do purgatório é sustentada através do livro de Macabeus, né? E a oração aos mortos é sustentado por alguns trechos desses livros, né? Então, eles usam para sustentar doutrinas que eles traziam na sua tradição, tá? Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Ficou bem extenso, mas para ficar mais claro, né? Muito bom, pastor David. Olha, pastor Alan, que explicação, né? Maravilhosa. Eu tenho certeza que quem está assistindo hoje está vendo essa riqueza de aula que nós estamos tendo aqui no nosso podcast. Por isso que eu falo que é papo abençoado, Papo né? abençoado. A gente só traz gente abençoada aqui. Hoje o pastor David com a gente. Como interpretar a Bíblia corretamente. Então você está ouvindo aí, está vendo, né? Está ouvindo também ferramentas que você pode utilizar na hora lá da sua leitura, do seu devocional, na hora que você vai fazer a sua pregação, a hora que você vai preparar um sermão, até para você também, o entendimento, o crescimento, né? Sim. Espiritual é muito importante. E hoje aqui eu tenho a grata satisfação de trazer aqui o pastor David. Depois, mais no final, ele vai falar do endereço da igreja dele. Amém. Tem o livro também, né, pastor? Tem, eu trouxe 2 aqui. O pastor já é autor de 2 livros, né? São 4. Mas... São 4? São 4, mas eu tenho 2 que tá pastor, rodando eu não sabia mais. que eram... Eu pensei que eram 2. Não, são 4. Já são 4 livros escritos pelo pastor. Olha que legal, né? Além de pastor, teólogo, também é escritor. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre os livros dele também, como você vai adquirir. Tudo isso você vai saber. Legal? Olha, quero mandar aqui ao Momento Maguila, viu, Joab? O Joab é o apresentador aqui do podcast também, pastor. Seja abençoado. Descubra Caeiras. Esse aqui é o nosso apresentador. Amém. Sabe qual é o nome dele? Olha pra ele, dá uma olhada no cabelo. Rapaz. É Jojo Topete. Olha só. Pastor, eu não tenho nem cabelo, quanto mais topete, olha. E ele com esse topete bonito dele aí, né? É bem isso. Obrigado, tá? Olha, quero mandar aqui então um abraço. Vamos aqui mandar mais abraço. Está conosco o irmão Edgar, abençoado. Um abraço para a irmã Maria, viu? Saudade de vocês. Também conosco Gabriel Souza. Eu acho que é lá da igreja, eu acho, né? Pode ser que eu estou aqui errando. A irmã Josi. A Josi. A irmã Josi congrega com o senhor, né? Abençoada a Josi. A irmã Josi de Oliveira, muito bem. Também a Juliana de Lima Figueiredo. Deus abençoe, viu, Juliana? Obrigado, viu?
Deus abençoe grandemente aí a audiência. A Marlene Paz também, graça e paz. Da nossa igreja aqui, lá, irmã Marlene. Deus aí, abençoe, ó, irmã Marlene. Glória a Deus, o pessoal prestigiando o pastor também. Isso é muito bom. A nossa irmã Rosane, querida, a pergunta que ela coloca aqui, pastor, tem a ver com o tema também, né? Porque a interpretação bíblica, ela diz, por que Jesus ficou morto 3 dias para depois ressuscitar? Aí aguenta aí que o senhor já vai falar sobre isso também, tá? Irmã Daniele, obreira abençoada, essa aí eu praticamente obrigo ela. Falo, olha, você não me deixa sozinho naquela live não, é a esposa do irmão Ivan. Do obreiro que Ivan, bênção. a irmã Dani. Ela Deus falou, abençoe. bênção, tá top hoje, só aprendendo. É isso aí, irmã Dani. Irmã Dani, você já compartilhou a live? Então, por favor, aliás, todo mundo que tá aí, vai compartilhando aí, vai falando pros amigos, coloca nos grupos, né? Facinho, só colocar no compartilhar, joga lá pro grupo, pro pessoal também participar. Vou dar um recadinho agora, daqui a pouco, pastor. Vamos naquela ordem, ou o senhor quer responder essa pergunta aí, pastor? Eu posso responder aqui, né? Então... na verdade, assim, existem algumas explicações, né? E tem muitas delas que vão bem além daquelas que a gente procura seguir. Tem muita coisa que não é bem interpretação, né? Tem coisa que beira muito especulação, né? Certo. Mas uma interpretação assim que é mais que eu penso que ela é simples, mas eu acho que ela satisfaz é a questão do Shabat, né? Jesus ele vai à cruz, lembrando que a contagem dos dias dos judeus, quando você fala 3 dias, né? Se você for pôr, não é 3 dias de 24 horas. É o pôr do sol, né? Exatamente. Tanto quando você lê o livro de Gênesis, meus irmãos, presta atenção, né? Ele não começa com o dia e a tarde, né? Ele começa a tarde e amanhã. Foi o dia primeiro. Amanhã, é o contrário, né? O dia e a tarde foi o primeiro dia. Mas foi a tarde e o dia o primeiro dia. Então é a contagem diferente. Não é por horas, né, Não é por horas. É a viração viração do dia. Porque se você contar por horas, não vai dar. Não dá 3 vai dias. Encaixar. Entendeu? Isso é importante, viu, queridos? Por isso tem gente que às vezes critica a Bíblia, mas não sabe de uma explicação dessa. Exatamente. E é uma coisa super fácil. É fácil. Né? É aquela coisa, quando você se debruça e estudar, claro. Que nem eu falo, se você pegar só a Bíblia para ler, você realmente não vai entender. Por isso que tem esses auxílios desse bate-papo nosso, para orientar você, inclusive, a buscar essas ferramentas. Eu já vou dar um toque aqui das ferramentas, pastor, para até ficar bem legal para quem está em casa, poder falar, mas qual é o caminho? Quero dar alguns caminhos aqui que pode ajudar, Maravilha. tá bom? Então, tem algumas outras, aí o pessoal vai na cultura judaica, trazem lá umas explicações e tal. Alguns vão no sentido espiritual da coisa, porque tem a profecia, né, de Jonas dentro do ventre do peixe, tá aí ele cumpre uma profecia que Jonas falou e tal. Mas para mim é assim, é muito simples. Para mim é o Shabat, né, Jesus. Que era o sábado do descanso. O sábado, do judeu, e é o período de Páscoa. Precisava cumprir realmente aquele precisa descanso, cumprir. Né? E o Senhor, inclusive, ele é retirado às pressas da cruz por conta do horário. Sim. É colocado de improviso numa sepultura, né? E eles não podem fazer nada durante o início da sexta. Não pode mexer no sábado, corpo nem nada. E não vão à noite mexer. Então eles deixam para fazer isso no domingo de manhã, que domingo. seria o terceiro dia. É por isso. E quando eles vão lá, Jesus está ressuscitado. Ressuscita de manhã, como ele prometeu, no terceiro dia, segundo a contagem judaica daquele tempo, que são os 3 dias. Muito bem. Tá aí, irmã Rosane, a explicação do nosso pastor David. Eu vou fazer aqui um merchan rapidinho, depois a gente já volta aqui para nossa sequência, tá bom? Tá bom, tranquilo. Bom, falando agora, o seu carro tá dando problema, quebrou o carro, isso é difícil, né, pastor? É uma dor de cabeça quando quebra o carro, né, pastor? Sim, terrível. Nossa, e aí você fica pensando, quem que eu vou procurar? Olha, a gente sugere para você aqui a Lubrificar, serviços automotivos, troca de óleo, freio, suspensão, embreagem, injeção eletrônica e muito mais. O pessoal faz um trabalho maravilhoso, tá? Vou deixar aqui o endereço para você procurar aí. Lubrificar Serviços Automotivos. Rua Boracéia, número 57, tá? Você vai falar com o Marcinho ou com o Daniel. Então já sabe, quebrou o seu carro, você vai na Lubrificar Serviços Automotivos, mexendo no seu carro com excelência. Muito bem, o nosso podcast Papo Abençoado hoje nessa segunda maravilhosa. Quero louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse programa. Obrigado pela vida do pastor David, de quem está assistindo também. A gente está muito feliz, né, pastor? A
Graças a Olha, o Deus. pessoal tá entrando aqui, pastor. A live Que vai bênção, crescendo. bênção. Não, a gente não fica sozinho. Aham. Quem tem amigos, né, pastor? Eu falo sempre pra Érica. Hoje eu tava falando, amor, hoje é dia de podcast, né? Hoje é dia de live. Mas eu falei pra ela, olha, eu tô tranquilo porque a gente tem muito amigo, graças a Deus. Sim. E o pessoal tá realmente apoiando o nosso trabalho, o nosso projeto. Isso é muito gostoso, né, pastor? Sim, sim, muito bom. Isso é muito maravilhoso. Olha, vamos aqui para mais uma pergunta e também mais uma dica para você. Como interpretar a Bíblia corretamente, tá? Hoje é o assunto que a gente está abordando aqui no nosso programa. Eu estou aqui com o pastor David, porque assim, pastor, a live, o pessoal entra um pouquinho, sai, tem aquele que fica o tempo todo, tem aquele que chega depois de 20 minutos, 30 Sim. minutos, entendeu? Sim. E tem aquela pessoa que vai assistir depois, Tem né? também isso. Tem aquela pessoa que fala assim, eu vou deixar, eu volto tal, e ela assiste com calma, pega ali uma pipoquinha, né? Vai acompanhando. Tem gente que coloca até na televisão. Sim, O bênção. pessoal coloca na tela grande, é muito legal isso aí. Então, para você, meu muito obrigado. E toda segunda-feira você sabe que nós estamos aqui. E o pastor David, ele não vai vir só hoje não, viu, pastor? Amém. Ele vai dar umas aulas aí que a gente conversou. É. E depois de um período ele vai estar aqui de novo com outro tema também. Ele vai estar com a gente. Pastor, vamos lá para a segunda pergunta. Sim. Segunda pergunta, quais as regras ou caminhos para interpretar um texto bíblico? Isso aqui também serve como ferramenta, como dica, como orientação para você. Quais as regras ou caminhos para interpretar um texto bíblico, pastor? Bom, então a primeira coisa é a gente entender que a Bíblia ela é humana e espiritual, é divina, tá? Porque Deus, ele capacita homens a escrever a Bíblia, dando a eles sua revelação, né, a profecia. Eles vão registrar as profecias nos escritos. E então tem essa parte humana que eles mantêm sua cultura, eles mantêm sua liberdade poética, sua forma de literatura, de escrita, né, cada um na sua época, no seu tempo, com seus costumes. Então isso é respeitado, é preservado. Inclusive quero dizer que nós cremos na inspiração verbal plenária das Escrituras, que é a ideia de que o Senhor ele impele a gente, aliás, impeliu os escritores, né, impeliu os escritores sacros movidos pelo Espírito Santo, registraram o que Deus queria, da forma que Deus queria nas Escrituras, tá? Mas eles não são fantoches, não é não uma... viram robôs, né, pastor? Isso, não é uma psicografia como... As faculdades estão ali, Estão né? ali, Mentais, sabe o que está coração, fazendo, exatamente. a emoção. E eles são movidos pelo Espírito Santo. É exatamente isso. A diferença é essa, A né? diferença é essa. O que você vai escrever? Não o que eu quero, mas o que Deus quer, né? Mais que ou menos. Deus quer, isso. Deus gera neles, né? E alguns registram exatamente, por exemplo, você pega Mateus, ele vai registrar as palavras de Jesus. Sim. O que Jesus falou é da boca de Deus, né? É Deus, né? E é registrado, então, o que Jesus falou, né? Então, isso é importante você saber que então, tem a parte divina e humana. Então, como uma parte divina, a gente tem que estar sensível, pastor, sempre em oração, sempre com humildade, para entender que aquilo não é simplesmente um livro, uma fonte histórica, não é simplesmente um livro antigo, né? Mas é também Palavra de Deus, né, palavra pastor? de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Então, Tanto que oração, os judeus na época, os escribas tinham total reverência. para escrever, né, Pra pastor? Diz escrever. que eles até tomavam banho. Lavavam as mãos várias vezes. Quando errava uma letra, apagava tudo, começava tudo. rasgava ali, enterrava o texto. Por isso o senhor na está falando terra. desse zelo, né? Zelo, total. É um zelo uma maravilhoso. seriedade muito grande. Isso às vezes acontece também, muitas vezes, né, pastor, com a gente, você está lendo um texto da Bíblia, fala sobre arrependimento, de repente você Sim. está ali lidando com aquele... Ele é tão vivo que quando toca o nosso coração, muitas pessoas até choram, né? Mexe com a gente. Mexe demais, né, Coisa pastor? do Espírito Santo, É do né? Espírito Santo. O livro que transforma a vida, salva vidas, é a palavra de Deus. A Bíblia tem feito isso, né, pastor? faz, graças a Tem Deus. gente que já se converteu só lendo a palavra. Só lendo Né? ali, Deus tem o poder, né, de Tem. transformar. Tem o poder. Agora, o lado humano, ele vai exigir o que nós chamamos de uma metodologia para estudar, né? Então, aí eu vou dar algumas dicas, tá? Primeira coisa, leia a Bíblia pelo menos em 2 versões. Versões, assim, é diferente de tradução, só para os irmãos entenderem. Se você pegar, por exemplo, um texto de Apocalipse, eu não lembro se está em Apocalipse, eu acho que é o capítulo 8, versículo 21, ou é o contrário? A falha, não sei se o pastor tem o texto aí, acho que é 8, 21. Dá uma olhadinha aqui que está escrito em 8, 21, não sei se não é o contrário. Ele 8, vai... 21? 8, 21, ou é o 21, 8.
Mais os covardes. Isso, é isso. É o 8:21, né? 21. Isso, capítulo 8:21. Dá para ler, pastor? Pra gente? Mais os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Qual que é a versão que você leu? Sabe? Essa aqui, se eu não me engano, é NVI. NVI, exatamente. A Tá em NVI. cima da NVI. Aqui. Isso, a NVI, nova versão internacional, ela traz o seguinte: os covardes, os covardes não entrarão no reino do céu. Se você tiver com uma Almeida Revista corrigida, vai estar os tímidos. Não é covardes, lá é tímidos. Então, você, na sua cultura, para você entender tímido de covarde, alguém vai falar, pô, pastor, então a Bíblia tem diferenças? Não. São versões. A tradução é para a língua portuguesa, mas a versão é a atualização gramatical ou palavras sinônimas. Porque a ideia de tímido aqui é a ideia de covarde. Né? Então, se você tiver uma Almeida corrigida, revista corrigida, né? E você comparar com a NVI, você vai ver que algumas coisas esclarecem. Se você tiver aí, irmão, na minha igreja eu uso a Almeida corrigida, a revista corrigida. Tá, quando você for ler Apocalipse 8:21, você vai pregar os tímidos. E aí você pode falar, irmão, tá vendo? Tem gente que fica com timidez. Porque timidez é uma questão, uma deficiência emocional. Emocional. Assim. O covarde já tem a ver mais com caráter, né, pastor? Com caráter. A ideia de negar Cristo. Mas o contexto também vai ajudar, né, pastor? Vai ajudar. É necessário entender o Se contexto. você pegar o contexto ali, junto, Ajuda. então você não sai daquele ciclo, né? Exatamente. Você consegue interpretar melhor, né? Então, mas é interessante ter as duas versões. É Tá? verdade. Então você vai ler a Bíblia, leia pelo menos uma. Tem uma NVI e uma tradução mais clássica para você. Tá? Isso ajuda. Outra coisa, comentários bíblicos. Poxa, eu tenho vários. Eu até posso recomendar. Pode, pastor. Tem um que é grandão, mas é muito bom, né? Acho que é a editora Vida. É o comentário bíblico do Frederick F. Bruce. Comentário bíblico NVI. Tá? Esse é um bom comentário. Tem outro também que é o comentário Moody, que é muito bom. Moody, muito famoso, né? Muito conhecido, muito né? conhecido. E Matthew ajuda. Henry. Matthew Henry também é bom. Também é bom. Tá? Então, alguns desses comentários bíblicos, mais as suas Bíblias, pelo menos duas versões. Certo. Você já tem o pontapé inicial para começar a ter um bom entendimento da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. O segundo passo é você levar em consideração muitas coisas. Primeiro, a autoria de quem escreveu o texto que você está lendo, para quem ele foi escrito, certo? Ou seja, qual o conteúdo geral do texto, para que ele foi escrito, qual o propósito, aí qual a intenção do autor. Você tem que tentar buscar isso, entender por que ele está escrevendo aquela carta, para quem, em que ano. Só de você entender o ano já vai dizer muita coisa. É verdade, é verdade. Entendeu o que estava acontecendo. Dá para se localizar, né, pastor? Localizar na história, no tempo e na história. Você já entra no texto com essas perguntas, né? Exatamente, já entra. Você já tem que estudar com essa mentalidade. Depois, você pode levar em consideração, que é fundamental, o pano de fundo histórico, né? Os dados históricos e culturais, porque cada tempo da história muda-se a cultura de época para época, de lugar para lugar. E até hoje, cultura no Oriente Médio não é a nossa cultura, né? Sendo o mesmo tempo. Agora, imagina de tempo para tempo. A nossa própria cultura no Brasil, né? Nos tempos que farmácia se escrevia com PH, né? É verdade. Onde tem palavras que nós usávamos há 100 anos atrás, os nossos antepassados. Veio do grego, né, pastor? SPH. Sim, vem do latim. Vem do latim. Mais antigo. Do latim, esse é um latim já mais modernizado, né? A gente herda isso. A gente chegou, os nossos pais provavelmente tiveram latim na escola, Sim. Depois o francês. É verdade. Né? Depois passou pro inglês. E né? hoje não tem nada. Hoje, tem um inglês Sim. mais ou menos, né? E então o contexto histórico é importante. Né? O contexto histórico é muito importante porque fala muita coisa, né? E um pouquinho da língua original, né? Sim. Então, quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, só para entender essa questão. Só que na questão da língua original, irmão, já é um pouquinho mais complicado, porque aí você já tem que ser um especialista em hermenêutica, um exegeta, que aí você tem que estudar a língua original, né? Então, não é o meu caso. Tá? Eu não sou exegeta, sou teólogo, mas não exegeta. Então, tanto que eu não me aventuro a dar aulas de hermenêutica,
num seminário. né? Ô, pastor, essa Bíblia interlinear, ela ajuda nessa questão? Ela ajuda a se localizar. né? Ela ajuda a se localizar. Certo. Sim, é muito bom. É uma ferramenta. Se a pessoa puder fazer um cursinho hebraico, pelo menos o básico. Fundamental, pastor. É. É fundamental. Na escola eu tive. um hebraico. Principalmente o hebraico é difícil. Sim, é né? difícil. É Você difícil. fala tudo meio que É. Elohim, É muito Bereshit, difícil. Bar. Fala tudo aqui na Eu goela, né? mesmo tenho uma dificuldade imensa. É. Tanto que eu acho que é até um dom. Né? Porque só para os irmãos que estão em casa, né? Quando você vai estudar teologia, não importa se ele é o básico, se ele é o bacharel. Mesmo os bacharéis, se você vai querer se aventurar a ser um professor de teologia, um teólogo, você também vai ter que ser especialista numa área. Quando o camarada termina ali a faculdade de teologia, aí ele vai se especializar. Alguns vão se especializar em história do cristianismo, outros vão se especializar em teologia pastoral, que é o meu caso. Outros vão se especializar em, por exemplo, hermenêutica e exegese. Né? Outros vão se especializar em teologia sistemática. Cada um vai se especializar numa pastor. área. É verdade. Porque será professor Faz específico. sentido, Os que dão aula de hermenêutica e exegese nos seminários, irmãos, eles obrigatoriamente, tá? Eles têm que saber ou grego, ou hebraico, ou os dois, tá? Que é para ele se aprofundar. Então, quando a gente lê Romanos 5, tem um trecho que o Paulo diz o seguinte: olha, a tribulação gera. A tribulação vai gerar paciência, que algumas traduções diz perseverança. Que a paciência é perseverar, é permanecer firme, né? E a paciência ou é a um perseverança... conceito bíblico, né, pastor? Paciência, perseverança. É perseverar, né? É necessário. É necessário. E é através da tribulação que o indivíduo está vivendo e como ele vai suportando e ficando firme, que vai gerar experiência, ele diz. A tribulação gera paciência, a paciência gera experiência. Só que essa experiência, pastor, na nossa tradução é interessante que a gente recebeu essa palavra da influência latina na nossa tradução. Olha só. É de expiere, né? Expiere. Expiere. Ex é para fora. Isso. Piere é de conhecimento. Então, quando você tem a teoria, você tem o conhecimento dentro. Quando você prova o teu conhecimento, você pôs ele para fora. Essa é a ideia. De que você mostrou para fora aquilo que você conhecia dentro. Ou seja, eu quero Deus e não abro mão de nada. Aí vem a tribulação para ver se para fora você prova aquilo que está dentro. Você não abre mão mesmo. Só que no grego, essa palavra não é expiere, é dokime. E é aí que a gente usa o texto original, a gente usa no grego original. É dokime. Dokime, que é algo testado e aprovado. É por isso que a nova tradução na linguagem de hoje, ao invés de experiência, ele vai trazer gera aprovação. Muito não bom. Experiência. Tá? Então, para você entender que ajuda muito a expandir o conhecimento. É igual quando Jesus diz lá na cruz, tetelestai, está consumada, a palavra é tetelestai. Mas quando você busca na raiz da palavra, tetelestai não é só o estar consumado, é a tradução. Mas há um significado naquela palavra, que é está feito e não pode ser desfeito. Não pode ser Entendeu? É uma coisa que se aprofunda, né? E então, assim, isso ajuda também, tá? Então, contexto. Mas a língua original já é um pouco. Eu falo, irmãos, vai conhecer a língua original, é complicado, porque verdade, eu tô aqui também, verdade, não domino pastor. tudo isso. Mas é interessante, pelo menos, você ter essa noção, que aí você vai errar menos ou vai, pelo menos, buscar lá um dicionário de grego, né? Uma Bíblia que trata desse assunto. Mas olha, pano de fundo histórico, pastor. Muito importante. Autoria, data do texto. E texto e contexto. Não é pegar e isolar o versículo. Você Cortar tem que ler o versículo. Vixe, esse é o erro de muito pregador. É verdade. Pega um versículo, isola ele e não considera o que está antes nem o que está depois. Aí erra. Tem aquela regrinha, né, pastor? Texto fora do contexto vira pretexto, né? Pretexto. Às vezes o erro tá aí, né? Sim. E uma coisa básica que a gente aprendeu interpretação de texto na escola. Na escola, Né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Para a vida inteira. Quem não gostava do português tem que voltar a gostar, né, pastor? Precisa, pastor. Interpretação de texto. Precisa. Muito bem, gente. Olha, o papo hoje tá maravilhoso. Nosso programa tá muito gostoso. Eu vou mandar mais abraços. E tem a última pergunta aqui pro pastor David, tá? E ele também vai falar, fica ligado aí, tem os 2 livros, né? São 4, mas ele vai falar de 2. E também vai falar do endereço lá da igreja, pastor. Não pode, não podemos, não me deixe esquecer, Não, pastor. eu vou tentar lembrar. Olha, mandar aqui uns abraços aqui, né?
como sempre, mandando os abraços aqui. A nossa irmã Érica. Irmã Érica, Deus abençoe você e toda a sua família, viu? A nossa irmã Cléo de Jesus também está com a gente, obrigado. A nossa irmã Cláudia, a paz do Senhor, Deus continue abençoando esse trabalho. Ela colocou aqui, obrigado, viu? Ore por nós. Também a irmã Adriana cantora, minha amiga, Deus abençoe. Logo você vai estar aqui, viu, irmã Adriana? Irmã Marisa, a pastora Marisa, Deus abençoe, obrigado por estar assistindo também. A irmã Alcione, Deus abençoe, irmã Alcione. E a irmã Marilena, nossa vizinha lá, obrigado. Evangelista Erasmo, será que o senhor conhece? Ah, esse é meu cunhado, cunhadaço. Deus te abençoe, beijão, ó. Aí, ó, recebeu um beijão, tá vendo? E também a nossa irmã Vera Lúcia Devilho, obrigado, Deus abençoe nossa irmã. Deus abençoe. Muito bom, obrigado, gente, de coração. A gente faz questão sempre de agradecer os amigos e quem está com a gente. E também sempre pedir para você compartilhar mais, né? Sempre compartilhando aí para o pessoal e conhecer o nosso trabalho. Pastor, nós vamos para a última pergunta, né? Vamos colocar aqui a nossa última pergunta. Hoje, com muita alegria, recebendo o pastor David. Ele é pastor da Igreja Batista Fraternidade. Está com a gente aqui no Papo Abençoado, falando sobre como interpretar a Bíblia corretamente. Nós vamos para a terceira pergunta. Você viu que as respostas do pastor são respostas assim muito boas, né? Carregadas de informação. Então ele não é simples, não. Ele vai dando informações para você. E esse podcast, pastor, depois Sim. pode até ser usado, uma dica para você aí, para você conhecer mais. Volta lá e vai devagarzinho. Assiste de novo. Vai assistindo aí que tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Ó, terceira pergunta aqui para o nosso pastor David. Alguns exemplos práticos, pastor, o senhor vai dar para nós alguns exemplos práticos. Quais textos bíblicos poderíamos apresentar como exemplo? Sim. Bom, nós temos alguns textos, né, que são exemplos claros, práticos, relevantes, né? Eu quero começar primeiro com Mateus 16, falando a partir do versículo 13. Né? A partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Jesus está indo para Cesareia de Filipe. Certo. Os irmãos têm que entender que até isso diz todo a geografia, detalhe. Né? Isso, a geografia. É muito importante que vocês leiam cada detalhe do texto para compreender. Em primeiro lugar, que lugar é Cesareia? Cesareia, queridos, ficava a 165 quilômetros de Jerusalém. 165 km de Jerusalém. Algumas pessoas diziam que dava para ir a pé, se você pegasse o dia inteiro firme, caminhando, você chegava lá de 6 a 10 dias. Numa reta. De 6 a 10 dias você conseguia chegar lá. E por incrível que pareça, diz que Jesus está na região de Cesareia. Jesus foi até lá. Jesus foi até lá. E é interessante porque nessa época se chamava Cesareia de Filipe, porque Filipe, né, que era um filho do rei que havia morrido, ele herdou o poder daquela região. Né? Isso, exatamente. Ele estava governando sobre a região, né? Tinha o governo de lá. Mas é interessante que o nome antigo da cidade, que é uma cidade que tem muitos elementos pagãos, né? Porque é totalmente helenista no sentido de cultura grega, é lotada de coisas gregas ali, né? De elementos, tem deuses cultuados ali. O Novo Testamento está permeado por isso também. Está permeado. Né? A cultura grega ela foi forte, né? Difundida, né? Muito forte. Durante o Império Romano, principalmente, que o Império Romano agregava muito, né, as culturas, ele absorvia. Dizem que os romanos eram pragmáticos, porque eles conseguiam estabelecer seu governo, permitindo que as culturas daquelas regiões existissem. Né? Como a judaica, né, pastor? Como a judaica, que foi o que prevaleceu, que salvou ali, né, digamos assim, o momento histórico que Israel viveu, Jerusalém viveu ali naquele período. Mas é interessante a gente perceber que Jesus está em Cesareia, que antes se chamava Pânia. Pânia porque eles adoravam, o maior templo lá era do deus Pan, né, o deus grego Pan. E depois, como a região foi dominada pelos árabes, né, posteriormente foi dominada pelos árabes, passou a se chamar Bânia. Tá? Por quê? Porque na língua árabe não tem ali o som do P. Tá? Não existe o P lá no som do árabe, então ficou Bânia. Mas é de Pânia. Mas na época foi batizada de Cesareia, por causa do César, governada por Filipe.
Olha que interessante. Mas lá funcionava tinham vários rituais a vários deuses, né? Mas, sobretudo, ao deus Pan, que tinha metade homem, metade cabra, metade bode, né? Esse deus é bem conhecido aí na mitologia grega. E é interessante que bem pertinho do templo do deus Pan, tinha uma cachoeira enorme e ao pé da cachoeira uma gruta gigantesca que eles conheciam como a Porta do Hades. Olha que interessante isso, irmãos. Conhecia como a Porta do Hades. E Jesus está lá. E olha Jesus o que diz. está nesse local agora. Jesus está nesse local. Você quer abrir Mateus 16 para a gente, pastor? Vamos Pode correr ser. aqui, vamos Pode correr. ser. Abre Mateus 16, versículo 13. Nós vamos ver até o versículo 13 ao 18. Uma leitura rápida. Só para os irmãos entenderem esse exemplo. Mateus 16. Isso. Do 13 até o 18. Do 13 até o 18, né, pastor? Isso. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Isso. interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, né? Outro Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o sangue e carne que revelou, mas meu Pai que está no céu. 18. Isso. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. Uma coisa muito interessante. Assim como a palavra experiência em Romanos 5, a nossa tradução trouxe um exemplo prático da língua latina, o inferno também aí é também derivado da língua latina e não do grego no original. Certo. O grego no original é Hades. Se você ler, eu não sei qual versão você leu aí. Eu acho que é NVI também. NVI, né? Se você ler uma versão que é mais voltada para o clássico, ela vai estar lá: as portas do Hades não prevalecerão, não inferno, porque inferno é uma palavra que significa ínferos, região inferior. É até uma palavra nova, né? Sim, De certo modo. de é uma certo palavra modo sim. nova, né? Ela pega o significado palavra- do Hades. Aham. Por quê? Porque É uma transliteração. essa é eu acho que não chega a ser uma transliteração, tá? Não chega a ser uma transliteração, mas talvez uma colocação que fazia mais sentido para aquela cultura da onde a língua vem. A ideia é essa, tá? Porque o Hades está no mundo grego, né? Que é o mundo dos mortos. Hades, irmãos, os irmãos estão acompanhando, significa o lugar, o submundo onde vivem os mortos. Ali é o Hades. A palavra traduzida para o latim, qual que é a ideia do Hades? O Hades é um lugar que está onde? No profundo da terra. Abaixo, né? Por isso que vem a ideia de lugar inferior. Ínferos, que para nossa tradução em português é inferno. Entendeu? Inferno é ínferos, lugar inferior. Então a palavra é Hades. E então Jesus está em Cesareia, apontando a porta do Hades para os seus discípulos. Olha isso. Ele está vendo a porta. Eles achavam que lá... se você assistir, tem uma menina que faz um programa de Israel. Ela tem um programa em Israel com não sei quem. Esqueci o nome dela. É uma menina aí famosa aí. Ela é brasileira, mas ela é judia, faz uns podcasts, uns vídeos de Israel. Eu não lembro o nome dela. Ela é famosinha, já fez programa até com o Rodrigo Silva, né? O arqueólogo, né? Grande arqueólogo. Isso, ela fez um podcast com ele. Ela já foi até no programa do Danilo Gentili lá no SBT. Então, ela é famosinha. Ela tem um programa que fala sobre isso, pastor, inclusive. Ela vai lá e mostra pra gente a porta do Hades, Olha só. que está em Cesareia. Então Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: não tenham medo. Por quê? Porque o Deus Pan é o que causa medo. Por isso que vem a palavra pandemia, pânico. Vem tudo de Pan, né? Olha. Olha aí. Pandemia e pânico vem do deus grego Pan, né? O pânico, o medo que ele causa. E o Senhor está dizendo: não tenham medo, sejam seguros, porque quem vocês dizem que eu sou? Porque lá tinha várias divindades. E aí eles vão dizer o seguinte: o Pedro vai dizer, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: você é o Pedro, sobre esta pedra, ou sobre essa verdade que você está falando, que a verdade é o próprio Cristo, Claro. né? Confessando que eu sou o está filho diante de Deus, dele, né? diante dele, sobre esta verdade, esta pedra que é a verdade, ou seja,
a pronúncia de que eu sou filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Aí ele diz, e as portas do Hades não prevalecerão. Ou seja, eu vou tirar o medo de vocês, o pan que causa medo, né? O pânico, né? Tirar todo o pânico, e o Hades não prevalecerão contra vocês. O que ele está dizendo? Não prevalecerão contra a igreja. Ele está dizendo que as mentiras dos falsos deuses não prevaleceriam diante da verdade. O evangelho seria expandido e muitos seriam convertidos. Olha só. É verdade, Cesareia, 200 anos depois, se tornou um dos maiores centros cristãos do mundo. Glória a Deus. Entendeu? Ele está dizendo, isso tudo que vocês estão vendo não vai prevalecer. O Hades vai deixar de ser crido, não vai ter mais esse Uma palavra templo. profética, né, pastor? Uma palavra profética, mas quando a De gente Jesus. lê, a gente não entende que ele está falando isso. É verdade. Entendeu? E ele está em Cesareia. Então, se a gente conhecesse que Cesareia era onde estava o portal do Hades, você entenderia que Jesus está dizendo, o Hades não prevalecerá. Essas coisas vão acabar e o que vai prevalecer é o Cristo, o Glória Filho a de Deus. Deus vivo, que o Evangelho será pregado. Glória a Deus. Que olha maravilha, que hein? Coisa boa, né? Que maravilha. Olha só quanto conhecimento, quanta informação que você está tendo hoje aqui no nosso podcast com o pastor David. Estou muito feliz. Creio que você também está muito feliz. E tem mais, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui, pastor. Vamos mandar abraço, né? Vamos mandar. Tem uma turma aqui, ó. O Luiz Antônio Vides. Parabéns pelo conteúdo, né? Opa. Tá aqui mandando um abraço também. Também o Paulão do Sítio. Fala, Paulo. Deus abençoe, Paulo. Obrigado aí pela audiência também, viu? Um grande abraço para você, irmãozão. Paulão do Sítio tá com a gente também. Benção, Paulo, benção. você é irmãozão, viu? Deus abençoe. A gente se vê quase todo dia. A Vani Santos também com a gente. Deus abençoe, minha irmã. Também a irmã Dorli, parabéns, né, pelo programa. Tá aqui deixando também o seu elogio, viu, pastor? Obrigado. Deus Pastora abençoe. Gisele novamente. Aqui também a irmã Adriana. Ô, Adriana, você tá com a gente aí. Obrigado, viu? Adriana Rampazzo, minha amiga também. A pastora Maria das Graças. Pastora Graça, obrigado. Um abraço, pastor Paulo, viu? Pastor Alan Dias dizendo assim, aula maravilhosa, glória a Deus. Pastor, obrigado. Manda um abraço aí também para nossa irmã Eliane. Que Deus abençoe você e a família de vocês aí, viu? Vou falar aqui um pouquinho do Drive Music Studio, né? Senão o Jean, ele vem aqui e corta o salário de todo mundo, né, Jean? Olha, você que está querendo gravar o seu single, né? Você que é cantor aí, você pode gravar com a Drive Music Studio. Tem o telefone aí para você ligar agora, se possível, mandar mensagem. Você que quer fazer aí também o seu podcast, pode vir fazer também, E toda a programação musical, né, ô Jean? Toda a produção musical. Tem um camarada aqui, o Jean, é fera, viu? Pensa numa cabeça que é um cérebro maravilhoso para a parte musical. O camarada dá aula de teclado também. Ele vai orientar você. Ele é um verdadeiro produtor. Então a Drive Music Studio faz isso para você. Isso e muito mais. E o preço também, você pode saber que é sensacional. É só entrar em contato e você vai ficar muito feliz. Vai poder também gravar a sua voz, a sua música. Deus abençoe. Procura aí o nosso amigo diretor, professor Jean. Pastor David, vamos falar do seu livro agora, Vamos né? falar. Por favor, pastor, fala um pouquinho aí dessa literatura maravilhosa para os nossos irmãos. Irmãos, é assim, eu escrevo de forma simples, pastor, do jeito que Jesus fazia. Mas eu penso que das coisas simples podem sair grandes coisas, né? E assim eu espero. Bom, eu, antes de ser pastor, né, do segmento batista, me unir a irmãos batistas, né? Um dia a gente conta melhor a história, né? Mas eu fui também pastor da Igreja Brasil para Cristo um bom tempo, né? E lá eu escrevi esse livro, pastor. Pode pôr para a tela? Pode. Esse Por livro, favor, Ministério Pastoral. Olha que bênção. Pela editora OBPC. Foi escrito em 2017 e aqui tem conselhos para jovens que estão iniciando no Ministério Pastoral, tá? Então, tem disponível na livraria El Shaddai, os 2 livros, tá? Deve ter esgotado, mas a gente já vai mandar mais pra lá. Livraria El Shaddai. El Shaddai. Dá pra comprar pela internet legal. ou na Conde de Sarzedas. É uma galeria, uma livraria grande que tem um vasto conteúdo de teologia lá, tá? Procurem conhecer e visitem a loja. Olha. Que o Gabriel é o proprietário. Ele é uma das mais completas no que diz respeito a livros de teologia. Livraria material El Shaddai. El Shaddai. Lá na Conde. Na Conde. Só não lembra o número da galeria, lá e o número, né? Mas pode entrar no site. Pode entrar no site, pesquisa, você vai encontrar a loja física, o endereço e comprar vai pelo encontrar site. as literaturas e, inclusive,
o livro O do livro, pastor. só que esgotou lá, tá? Então É? a gente vai estar Pastor, mandando manda essa mais- semana, manda vou mais estar livro mandando. lá, pastor, Vou manda estar mais. mandando lá, tá bom? Pastor. Mas aqui a irmã Sirlene tem uma lojinha chamada SD Modas, que fica em SD frente à Modas. estação de Caieiras, Certo. tá, pastor? E lá ela tem também Ela disponível. Tem também, os irmãos podem adquirir lá. Ali no Boulevard? Boulevard, fica ali Certo. em frente à estação. Qual que é o box dela? SD Modas. SD Eu Modas. só não lembro o número Irmã Sirlene. Irmã Sirlene. Procura lá em Caieiras, no Isso. Boulevard. Tem o livro do pastor Tem livro, também. tem os Olha dois aí. livros lá, Irmã tá? Sirlene, vamos vender tudo aí, hein? É. E tem esse mais recente, ó, que é uma comunidade pastoral e missional Que legal, pela hein? Lucel, tá? Esse livro aqui fala de como uma igreja deve ajudar o seu pastor, Certo. ajudar o pastor na missão da igreja. Que legal. Né? Tendo uma visão pastoral, onde todo mundo cuida de todo mundo, e uma visão missionária, onde o propósito da igreja é levar o evangelho às pessoas, Poxa, tá bom? pastor, então- os dois livros na área pastoral. Que tá? legal. E eclesiologia também. Maravilha. Ó, procura então aí a irmã Sirlene lá É. no Boulevard. Isso. Olha aí, E os fica dois ó, livros, os ou dois também na livrinhos. livraria El Shaddai para você pegar Isso aqui, e comprar inclusive, esses deixa eu livros ver se maravilhosos, Não tem nota né? de 100 reais aqui dentro. E se tiver, né? Mas esse aqui eu deixo aqui, o pastor depois... Ó, Aí, ó, fica à vontade. olha que aí, benção. tá? Eu posso sortear aqui, viu, irmão? Isso, fica à vontade. Eu aí. posso sortear. Hoje eu não preparei nada, mas no próximo podcast, segunda-feira, eu posso sortear aqui os livros do pastor David. Pastor, Fica à obrigado, vontade, viu? tá bom, pastor? Pastor, agora vamos falar Sim. do endereço da igreja, vamos falar da igreja, do trabalho, como está acontecendo lá. Fala Isso. para nós, pastor. Ó, nossa igreja, ela é assim, ela começou com um projeto de Deus, né, um coração de Deus que nos moveu ao trabalho, né? Eu havia feito uma pós-graduação na Faculdade Batista e em teologia sistemática, né? E eu conheci muita gente e tal. De lá para cá, isso era lá períodos da pandemia, mais ou menos, né? Eu fui sentindo no coração de ir para o meio batista. Eu fiquei 23 anos na Igreja Brasil para Cristo, mas eu já estava com a cabeça batista já, né? E aí eu respeito muito, aliás, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos da Brasil para Cristo, inclusive sou professor ainda de teologia Que bom, pastor. no IBBC, que é o Instituto Bíblico Brasil para Cristo, que eu recomendo, sou um dos professores de lá, tá? E aí, pastor, então, foi quando eu entrei em contato com irmãos que estavam saindo da Igreja Batista, lá do Pan-Americano, que é a Igreja Batista do Jaraguá, ligada à Convenção Batista Brasileira, e nós nos unimos. Eu me uni a esse grupo Certo. e eles aceitaram o meu pastoreio, né? Então a gente fez ali algumas reuniões e começamos a implantação da visão batista na nossa igreja. Certo. E tornamos então a Igreja Batista Fraternidade, tá? Maravilha. E somos batistas, identidade batista. O grupo que eu me uni é o grupo batista. Outras pessoas foram chegando depois, de outros ministérios, igrejas, e algumas pessoas nós temos convertido, graças a Deus. Glória a Deus. Não nós, né? Mas o Espírito Santo. Através, E tem crescido, pastor. Glória Graças a a Deus. Deus, nós estamos 1 ano e meio. Exatamente 1 ano e meio, e a igreja já está dando muito fruto. Inclusive, o pastor Sandro já esteve lá fazendo um trabalho de já, departamento infantil, né? Muito bom. E é isso, essa é a história da nossa igreja. E quem quer nos conhecer, nós estamos na Avenida Pauliceia, aqui em Laranjeiras, né? Caieiras, número 1200, na Sobreloja. Nós ficamos quase pertinho ali da Igreja Batista Tradicional. Isso. Né? Só que os irmãos lá tradicionais são cessacionistas. Nós somos continuistas, ou seja, nós cremos no mover do Espírito, nos dons do Espírito, na atualidade dos dons do Espírito Santo, diferente da Igreja Batista ali. Então, se você é mais tradicional, você vai na Igreja Batista ali da esquina. Se você gosta um pouco mais do mover pentecostal carismático, você pode ir na nossa lá, com conteúdo bíblico também, claro. Agora, Avenida Pauliceia, que número, pastor? Número 1200, 1200. Sobreloja. Um pouquinho para baixo da Roxinol, né? Isso. Um pouquinho para baixo da Roxinol. Todo mundo conhece a Fica Roxinol. do ladinho do depósito do correio ali. Isso, Encostado ao depósito isso, do correio. Do lado É. do correio. Maravilha. Isso. Sobreloja. Sobreloja. Quais os dias de culto lá, pastor? Quinta-feira, às Quinta-feira, 8 da às 8, noite, é certo. culto. E é conduzido pelo pastor Daniel Vioto, os cultos de quinta. Quinta-feira. E eu cuido dos cultos de domingo de manhã, às 9h30. Certo. Às 9h30 da manhã. Nosso culto é matutino, aos domingos, tá? 9h30 estou lá com os irmãos. E toda terça-noite, quem gosta de orar, temos reunião de oração. Maravilha. Avenida Pauliceia, 1200. Culto quinta-feira às 8. Isso.
e domingo às 9 da manhã. 9h30 da manhã. 9h30 e na terça, culto de oração. À noite. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Que bênção. Estamos juntos. Está convidado, tá pastor convidadíssimo. aqui, está conhecendo o pastor. Inclusive, é uma pastor, bênção. eu queria até dizer que dia 25, vai ser numa quinta, nós vamos ter uma palestra sobre autismo. Certo. Eu queria divulgar isso já. Muito bom, pastor. 25 de abril, tá? Olha aí, ó. 25 de abril. Hoje é 25 de março, né? Então, 25 de abril teremos uma palestra importantíssima sobre É verdade. autismo. Como incluir, como receber, como cuidar. Importante para como identificar. Quem é o palestrante, pastor? A palestrante é a psicóloga. A palestrante, é né? Patrícia. Patrícia certo. de Paula. Certo. Isso, é a psicóloga. Tá? Então, dia 25 de abril, 25 de abril às 8 da noite. sobre autismo. Autismo, né? Então vai ter uma aula. Sociedade e igreja. Autismo, sociedade e igreja. Muito Tá bem. bom? Acho que vai ser muito importante para quem quer entender melhor Muito isso aí, bom, tá? pastor. É muito importante, está crescendo muito essa demanda, E né? isso precisa. E A gente igreja precisa precisa se saber preparar, lidar, precisa entender. né? É isso aí. No Descubra Caeiras, que é o podcast que nós temos aqui, Sim. veio também um palestrante, o professor Ronaldo. Foi maravilhoso, sensacional. Muito Foi bom. E precisa mesmo. Parabéns, pastor, por essa iniciativa. Agradeço. Né? E você que está assistindo aí, tem um parente, ou seu filho, ou alguém que você conhece, olha, quero conhecer mais sobre o autismo, vai lá no dia 25 de abril, às 8 horas, na Avenida Paulo César 1200, leva lá o pessoal que vai ser bênção para a sua vida. Você pode, Glória de a Deus. repente, voltar até mais equipado, né? Exato. Com mais, entendendo melhor para até cuidar tanto os da família quanto os da igreja. Glória a Deus. Posso falar a última coisa? Pode. É sobre um canal. Eu tenho um canal no YouTube, pastor. É um canal simples, mas lá todo esse bate-papo aqui eu tô sempre falando. Só que Maravilha. assim, eu falo também um pouco de política, eu falo um pouco, mas sempre a ver com a visão cristã, tá? Eu falo Certo. política, mas defendendo a cosmovisão cristã, tá? Mas a maioria dos temas e assuntos tá ligada à teologia, tá? Certo. História da igreja, tradição católica, tradição protestante. Eu tenho vários vídeos. E recentemente eu comecei a dar um curso básico de introdução. Então já tem 6 vídeos prontos lá, completos, sobre bibliologia. Que maravilha. Né? Se você quiser conhecer mais sobre a formação da Bíblia, a sua escrita, tá tudo lá. Né? Glória Então a o Deus. canal é Degustação Teológica. Degustação Teológica. Pastor, eu acho que eu já assisti algumas coisas Isso, lá. deve ter Bom alguma coisa mesmo. lá, pastor. Deve ter uma coisinha ou outra lá que serve. Maravilha. Degustação Teológica. Teológica. Lá no YouTube, o canal do Isso. pastor. Se inscreve lá, né, Se pastor? inscreve lá. É importante, se inscreve. Dá um joinha para fortalecer a gente aí, pessoal. Dá um like nos vídeos. Se inscreve no canal e cada vídeo assistido, dá um joinha aí e compartilha se puder, tá? Maravilha, maravilha. Pode pôr Pastor, meu nome que também aparece, tá? David Domenicali, tá? Aí também aparece. Ô, pastor, esse Domenicali aí é italiano? É que italiano. Lindo, né? Ele é bonito, é. Dizem que tá ligado a um povo que servia a Deus, que era devoto, lá por isso vem o nome de Domini, né? Domini, né? Ligado ao Senhor. Dizem que é isso. Maravilha. Olha, queria mandar um abraço aqui também pro Edinaldo, irmão Edinaldo, obreiro do senhor, O Edinaldo é uma bênção, o diácono Edinaldo. né? Abraço, pastor Santo, pastor David, conteúdo excelente. Ah, que bom. Obrigado, Edinaldo. queridão. Os amigos sempre elogiam a gente. Você viu? Coisa boa, viu? A nossa irmã Marilene. Olha, casei na Igreja Brasil para Cristo da Brasilândia, falando isso. Que bênção. O Alberto, ó, o Paulinho também, nosso produtor, tá aqui. Alberto Santos também, dizendo glória a Deus. Zena, minha querida, Deus abençoe, obrigado. Um abraço a toda a família aí. Viu? A irmã Daniele, gostei de saber sobre esta palestra. Tema super importante. Olha, ela Tá colocando aqui convidada também. e pode levar quantos quiser lá. Dani, espalha a notícia aí pra turma, tá bom? Gente, nós vamos aqui fazer uma oração. Quero agradecer. Quero mandar um abraço para minha família de Araras. Semana passada é tanta coisa, né? Eles estavam assistindo também, deve estar assistindo aí. Um abraço, Lu. Um abraço, Sandra, Logas, Lu. Todo mundo aí de Araras. Deus abençoe vocês. Pastor, fiquei muito feliz, honrado de ter o senhor aqui. Eu que me sinto honrado, honradíssimo. Muito gostoso. Nós chegamos assim, né? Meio na correria e tal, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deus Graças seja a Deus. louvado. Pastor, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Recompense também A nós todos. pelo trabalho. Vamos fazer uma oração pelo pessoal que está assistindo aí, muita gente assistindo, graças a Deus, mas às vezes enfrentando aquela luta E espiritual. verdade. Né? Pedir ao pastor para orar e depois nós vamos estar aqui dando Amém. as considerações finais. Pastor, Amém. Oremos todos, você que está em casa, oremos todos, tá? Sejamos gratos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que temos aqui num podcast de falar da tua palavra, de levar as pessoas um pouco mais do conhecer da palavra de Deus.
com temas interessantes. Quero te agradecer pela vida do pastor Sandro, de toda a produção. Que o Senhor continue abençoando todos, ó Pai, em nome de Jesus, e que esse trabalho prospere. Os que estão em casa, continuem aprendendo, desejando o conhecimento, ó Pai, porque o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele faz a gente crescer e amadurecer na fé. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda a todos. E eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão passando por algum momento difícil, seja na saúde, seja na área financeira, ou, Pai, que precisa de alguma libertação na área espiritual. Envia, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo sobre essa vida. Trabalha nesse coração, trabalha nesse corpo físico, nas emoções. Pai, traz vigor, saúde, libertação, aquilo que for necessário. E abre portas também, meu Pai. Porque nós somos dependentes do Senhor e sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Assim nós abençoamos todos que nos acompanharam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Última Glória. coisa, hoje é Por aniversário do meu filho mais velho. Ô, pastor, Não posso deixar passar. manda. O Matheus Domenicali. Matheus, ó, pai te ama, viu? Feliz aniversário, 19 anos, irmão Sandro. Olha só. Com muita saúde, muita fé. Deus te abençoe, filhão. Daqui a pouco eu vou estar indo para jantar com ele. Glória Já a o pai Deus. chega, hein? Parabéns, Mateus. Deus abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor, consideração final. A consideração final é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam, Muito que aguentaram a gente aqui. É verdade, né? Aguentaram o pastor David. Glória a Deus. Foi muito bom. Eu agradeço, muito bom. Gente, muito obrigado. Então, continue lendo a sua Bíblia. Você recebeu orientações maravilhosas. A Bíblia é um livro maravilhoso, o livro mais vendido, mais lido. É um livro que transforma milhões de pessoas, séculos e séculos. É o livro que fala da nossa salvação, do nosso Jesus. É a carta de amor de Deus para nós, né? Que Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Papo Abençoado. Gente, valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau a todos. Abraço. Podcast Papo Abençoado. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar. Serviços automotivos. Pet Shop. Mundo dos Bichos. Canil Lab Friend.